galera, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje a gente está num cenário um pouco diferente, né? Como dá pra perceber. Vocês não conhecem essa sala ainda, mas tem que se acostumar com esse cenário, que vai ser um dos nossos cenários agora. Estamos finalmente na nossa casa. Graças a Deus, eu não vi a hora de estar na nossa casinha e finalmente estamos. E hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho de como foi esse nosso processo para conseguir o arrendamento aqui em Portugal. Então, roda a vinheta. Bem, esse ainda não vai ser um vídeo que a gente vai falar pra vocês sobre mostrar a casa pra vocês, né? Vai ser um vídeo que a gente vai mostrar todo esse processo, vai falar esse processo pra conseguir arrendar uma casa que vai fazer quase um ano que a gente tá aqui em Portugal, né? Faltam pouquinhos dias pra completar um ano. Exato, e só agora a gente conseguiu realmente ter um espaço só nosso, um cantinho só nosso. Não foi fácil, mas conseguimos. Então, começando do início, Lá do nosso planejamento, lá no primeiro vídeo. de onde a gente estava planejando. Quando a gente estava fazendo todo o planejamento para vir morar aqui em Portugal, na nossa cabeça a gente achou que, na verdade, a gente nem achou que ia morar em quartos, né? Não estava nem nos nossos planos. Não, a gente vai chegar, passa um mês em Airbnb, que foi como a gente fez, e durante esse um mês a gente vai procurando lugares para morar, e aí depois de um mês a gente tem encontrado um lugar para morar. Mas não foi bem assim. Assim que a gente chegou, enquanto estava no Airbnb, foi procurando alguns lugares para arrendar. E aí, toda vez que a gente chegava no local, né, na casa, ou eu tava com um calção a mais do que a gente tinha se preparado, né? Ou tipo assim, não aceitava porque a gente ainda não tinha comprovante de renda, não tinha algumas outras coisas. E como a gente veio com dois amigos nossos, a ideia é a gente dividir um apartamento, então alguns não aceitaram que a gente morasse em 4 pessoas que não fossem parentes, né? Só se, por exemplo, fossem parentes nossos e tal. Então a gente mudou ali o nosso planejamento e disse, não, então vamos ficar em quartos, porque aí a gente se prepara até conseguir documentação, conseguir trabalho, a manifestação de interesse, e aí durante esse tempo a gente vai economizando e juntando dinheiro para os calções a mais que estão pedindo. A verdade é que aqui em Portugal é muito mais diferente do que no Brasil para arrendar. No Brasil, você que sai escolhendo, tem aquela carta de apartamentos onde você faz, não, esse aqui é melhor, não, porque esse aqui fica numa rua melhor, fica mais próximo de escolas, fica mais próximo do centro, ou porque essa casa tem isso, essa casa tem aquilo. Aqui não funciona muito dessa forma porque a escassez é muito maior. Então, a gente achou essa diferença muito gritante no início. E aí, nós fomos para quarto. Os meninos que vieram com a gente foram para um quarto e nós fomos para outro. E aí a gente pensou, não, uns 3 meses, que é o tempo da gente conseguir nossos recibos de pagamento. Porque geralmente eles pedem 3 meses de recibo de pagamento para comprovar que você tem um trabalho que estável. Ou IRS, como o IRS é de uma renda do ano anterior e a gente tinha acabado de chegar, não tinha como ter IRS. Então aí o comprovante de rendimentos dos últimos 3 meses ajudaria. E eu acho que, como a gente já falou e como você já deve saber, IRS é o equivalente ao imposto de renda no Brasil. Então fomos morar em quarto, continuamos nessa procura. E aí a gente viu que por onde a gente estava, ali próximo ao centro de Braga, de repente veio um boom e tudo aumentou. Quando a gente chegou, a gente ainda conseguia encontrar apartamentos por 400 euros, apartamento T2, apartamento T3 por 500 euros. Hoje em dia é muito mais difícil. E quando acha, os requisitos que eles pedem é quase impossível de conseguir. Você precisa ter um dinheiro muito bem planejado somente para aquilo. E a gente não tinha tanto dinheiro assim. A gente veio na faixa de 1.000 euros cada casal. A gente viu que 1.000 euros, no caso 2.000, não seria o suficiente para isso. E a gente ficou, poxa, então vamos procurando e vamos ver como é que vai sendo. Conseguimos trabalho e continuamos nos quartos. Foi se passando tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Foi daí que a gente pensou num plano B.
a gente viu que morar no centro de Braga não seria uma coisa tão fácil assim. Estava bem difícil e está muito difícil ainda hoje. E aí nós partimos para a compra do carro, que não era o nosso planejamento inicial, né, amor? Acho que a gente até falou em algum vídeo que não estava nos nossos planos comprar o carro, mas aí se tornou uma opção pelo fato de a gente ver que não está tão fácil no centro de Braga. Então, ou a gente arrendaria um apartamento em Braga e aí se apertaria muito porque ia pagar muito caro na renda, ou a gente teria a opção de tentar comprar um carro e ter um leque maior, né? E aí, como a gente já falou, aqui as cidades vizinhas são perto, mas para os moradores daqui às vezes são muito longe, mas pra gente que vem do Brasil já está acostumado a pegar 15, 20 quilômetros até o trabalho, andar de ônibus durante uma hora para se deslocar, né? Então, assim, isso para eles é muito distante essa realidade, mas pra gente que veio do Brasil isso é muito normal. Então, a gente comprou o carro, disse, não, vamos segurar agora mais um pouquinho para recuperar esse dinheiro que a gente investiu no carro e ir atrás de um arrendamento. E aí, nessa busca, a gente encontrou alguns, por exemplo, lá a gente encontrou em Vila Verde, né? Em uma vila, assim, uma aldeia também. A aldeia aqui é tipo bairro mais distante que não tem tanta casa, né? Que é mais campo e tal. E aí a gente encontrou em uma aldeia em Vila Verde, um T1 350, né? Tava bem legal. Era uma renda e um calção. Era uma renda e um calção só, assim, era muito gente boa. Só que aí nesse meio tempo, quando a gente ia fechar lá, o carro da gente quebrou. E aí a gente não conseguiu, né? A gente não tinha dado a resposta ainda à mulher. E aí ela também ficou de avaliar se ia aceitar a gente ou outras pessoas. Porque tem essa questão, tá? Não é a gente que avalia a possibilidade de morar. É você que é avaliado pela pessoa. Porque tem tanta gente atrás que eles vão escolher quem é que vai morar naquela residência. Então aí foi nesse período a gente acabou então não ficando lá por causa disso. Seria bem legal, seria um valor muito barato. A cidade lá, Vila Verde, ficar 15 quilômetros de Braga. Apesar de ser uma casa pequena assim, acho que menor do que o apartamento que a gente tinha no Brasil, mas pela privacidade e pelo valor, a gente teria ido para lá, se não fosse o nosso carro. E também a questão que ela também não deu muitas respostas pra gente. Exato. Então a gente não conseguiu ficar lá, mas aí a busca continuou, né, amor? E a gente continuou, mesmo com pouco dinheiro ainda, a gente insistia, porque às vezes é assim, apareceu a oportunidade, tem que correr atrás. E uma coisa que acabou meio que dificultando a gente foi a questão do nosso trabalho. Porque como a gente trabalhava pelo período da manhã e à tarde, a gente só conseguia marcar as visitas para ver os apartamentos pelo período da tarde, fim de tarde. Isso acabava atrapalhando um pouco, porque apareceu o anúncio, você tem que estar disponível na hora para ir visitar. Porque se aparecer uma outra pessoa que tiver um horário mais cedo que você para visitar, talvez o apartamento fique para essa pessoa. E foi o que aconteceu, né? Teve vários casos que, por exemplo, eu liguei de manhã para a pessoa e a pessoa, beleza, quando você sair do trabalho você me liga de novo. Se eu não tiver arrendado ainda, aí a gente marca uma visita. E aí, quando eu liguei depois do trabalho, como eu te falei, já tá arrendado, né? Já tá arrendado. Já cheguei a estar na esquina da casa e aí eu fui e liguei pra Lúcia, amor, e aí, tá tudo certo? Porque ele que tava em contato com o corretor. O corretor ligou pra Lúcia e fez, não precisa vir, porque o senhorio já arrendou. E eu disse, eu tô aqui na esquina. Foi quase, bateu na trave. Então, assim, como vocês podem ver, como a gente já falou aqui no vídeo, a grande dificuldade hoje de arrendamento são essas duas. Arrendamento caro nos grandes centros, centro de Braga, centro de Porto, centro de qualquer cidade está muito caro, e a escassez também de imóveis, né? Então, se às vezes tem a oferta, já teve casos de a gente conseguir ir lá visitar, com preço até em conta, próximo a Braga também. E aí, quando a gente chegava lá, a gente já era sexto, sétimo casal, aí visitar um apartamento, então a pessoa recebe então toda a documentação, deixa eu ver aqui, quem que ganha mais, quem tá mais tempo aqui, quem tem o melhor fiador, né? Já teve casos de eu ligar para corretor e ele dizer, olha, eu tô com esse apartamento aqui, mas o dono já recebeu proposta de uma pessoa que é médico, com fiador que é médico, e ele não aceitou, então eu não sei se ele vai aceitar o teu, né, que tá recebendo só um ordenado mínimo. Então, realmente a escassez de imóveis e essa disputa tá muito grande aqui em Portugal. O governo tem feito algumas medidas já, mas não tá fácil. Quando a gente fala que tá difícil o arrendamento, tá difícil mesmo. Por isso que a gente sempre fala, vai para quartos, se programa,
quando tiver a documentação, quando tiver o dinheiro para calção. Também não se precipitar, às vezes, na precipitação de eu quero, acaba pegando um apartamento muito caro e acaba não conseguindo. E aí, depois de 10 meses procurando, nessa procura, sempre olhando os sites, olhando grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, de repente apareceu uma mensagem em um grupo que a gente fazia parte, de uma menina que faz relocation, falando que tinha esta casa, porque sim, estamos em uma casa, um V2, né, que aqui eles chamam de vivenda, por 550 euros com água e energia inclusa, aqui numa cidade que é próximo de Braga, chama Barcelos. Na verdade, a casa ela fica em uma aldeia a 9 quilômetros do centro de Barcelos. Mas como a gente tinha carro e já era uma possibilidade que a gente tinha colocado nas nossas vidas, a gente fez, não, vamos. E aí a gente mandou logo mensagem pra ela e a gente falou, olha, isso era de 6 horas da noite quando a gente falou com ela. E aí a gente fez, olha, a gente tá disponível, por favor, tenta, se você quiser a gente vai agora pra lá. A gente não sabia nem do endereço. A gente fez, então, pelo amor de Deus, a gente vai. E aí a gente chegou aqui 9 horas da noite. Foi tudo escuro, a gente mal conseguiu ver, ainda tinha gente morando aqui. Nossa. Eles nem esperavam que a gente ia visitar o pessoal que não estava morando aqui. Então, assim, foi assim que a gente conseguiu, né? A gente pagou 550, paga 550 atualmente, a gente vai falar mais detalhes depois. Pagou a taxa de relocation, né? A gente achou válido pelo fato de como foi essa pessoa que tinha conseguido, né? Aqui outra coisa que é diferente do Brasil, na demanda ser muito grande, então os donos não fazem aquele acordo com o corretor de o primeiro aluguel fica para o corretor que arrumou uma porcentagem dos aluguéis, né? Então, geralmente quem paga o corretor, quando não é imobiliário, né? Quando é um corretor assim autônomo, às vezes é a pessoa que paga. Então, tem pessoas que cobram mais, tem pessoas que cobram menos por esse serviço. A gente achou válido pela proposta e então a gente decidiu pagar também, né? Ela topou fazer com ela para pagar essa taxa. E agora estamos na nossa casinha. Já vai fazer um mês agora, nesse começo de março. Estamos finalmente encontramos. Vamos completar um ano de Portugal na nossa casinha, finalmente. E esse barulho é o barulho do trem que passa bem pertinho aqui da nossa casa. E os detalhes da nossa casa, o tour pela casa, contando quais são os nossos gastos aqui, a gente vai contar no vídeo da semana que vem. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar com seus amigos, curtir também, ativa o sininho das notificações para semana que vem você poder assistir o nosso vídeo mostrando a nossa casa. E olha, eu vou contar uma coisa pra você, é linda. Tá apaixonado por aqui. Supriu as nossas expectativas. É claro que quando a gente veio visitar, a gente já sabia que tinha algumas coisas pra arrumar. Tem alguns arrumos pra fazer aqui na casa. Mas a gente decidiu por vir morar aqui, mesmo sabendo dessas coisas. E o dono é um amor. A gente foi sorteado, assim, Graças foi a Deus, presenteado com esse senhorio. Muita sorte em relação a isso, porque eles têm nos ajudado. Eles mal conhecem a gente. Vai fazer um mês que a gente tá aqui. E eles têm nos ajudado em tudo. Tudo. Tem nos dado até mais do que a gente precisa. Mas isso a gente vai contar mais no próximo vídeo, tá certo, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.